Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da quarentena, primeira videoaula da quarentena, e o tema de hoje é leis ponderais. Nós vamos dar continuidade, aos nossos estudos que a gente estava vendo no cursinho. Nosso objetivo, então, é aprender muito bem estequiometria, E para isso a gente precisa entender essas leis, as leis ponderais. Essas leis, elas são três. A primeira é a lei da conservação das massas, a segunda, a lei das proporções definidas e a terceira, a lei das proporções múltiplas. Nós vamos ver e estudar então cada uma delas, certo? É importante o estudo dessas leis porque ela é a base, as três são a base da estequiometria. Então a gente precisa entender muito bem para entender muito bem estequiometria, certo? Então vamos lá para a primeira lei. A primeira lei, ela é então a lei da conservação das massas. E vocês já devem ter escutado essa frase que está escrita aqui, Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É uma frase muito famosa e quem falou essa frase, foi um poeta muito tempo atrás. Só que essa frase, ela costuma ser ligada com a lei da conservação das massas. O responsável pela lei da conservação das massas é um cara chamado Lavoisier, certo? E embora essa frase não seja dele, ele ficou muito conhecido por essa frase. Então, meio que a gente pode dizer que foi ele que disse. A lei de Lavoisier, com outras palavras, significa justamente isso, que na natureza não tem como criar nada, não tem como perder nada, tudo é baseado em uma transformação. Mas, tirando a parte poética, quimicamente falando, do que é que a gente está falando, Ou seja, vamos olhar aqui então para uma reação química, e essa reação é a reação entre o magnésio, o ácido clorídrico, formando cloreto de magnésio e gás hidrogênio, tá? Então nós temos aqui essa equação química que representa a reação de formação do cloreto de magnésio. Vamos observar aqui a alma dessa reação química. O que ela quer dizer para a gente? O que ela mostra para a gente? Observando aqui, a gente vê que nós temos um átomo de magnésio, duas moléculas de ácido clorídrico, uma molécula formando uma molécula de cloreto de magnésio e uma molécula de gás hidrogênio. Vamos observar que o que nós temos antes da seta é exatamente igual ao que a gente tem depois da seta, em termos de elementos químicos. Então, eu tenho magnésio antes da seta, depois da seta eu tenho magnésio também. Antes da seta eu tenho hidrogênio, depois da seta eu tenho hidrogênio também. Antes da seta eu tenho cloro, depois da seta eu tenho cloro também. Notem que nessa reação, tudo que eu coloquei para reagir, tudo que eu misturei, é igual ao que eu tenho no final. É justamente isso que a lei de Lavoisier fala, A lei da conservação das massas, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Basicamente, ele quis dizer que é impossível você colocar magnésio, hidrogênio e cloro para reagir e no final aparecer mercúrio, ferro, cobre, certo? Se você colocou algum elemento químico para reagir, no final você deve ter esses mesmos elementos químicos. Mas se a gente tem a mesma coisa, o que foi que aconteceu? Note que a gente tem a mesma coisa, mas de forma diferente, certo? Aqui o magnésio está sozinho, aqui o cloro está ligado ao hidrogênio. Depois da seta, nós já temos o magnésio ligado ao cloro e o hidrogênio ligado a outro hidrogênio, certo? Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi uma transformação. Não foi nada criado, nada sumiu, nada desapareceu. O que aconteceu aqui foi uma transformação. E a gente chama isso de rearranjo. Rearranjo dos átomos. Para a gente entender melhor como que esse rearranjo aconteceu, eu vou abrir essa ligação química, tá? Essa reação química. Então, inicialmente, nós temos o magnésio mais 2 HCl, então eu tenho um HCl aqui, 2, certo? Formando MgCl,
Como é MgCl2, significa que eu tenho 2 átomos de cloro, então eu vou reescrever dessa forma assim para a gente poder entender melhor. E H2, certo? Então, inicialmente eu tenho magnésio sozinho, 2 moléculas de HCl. O que aconteceu? Esse magnésio, esse hidrogênio e o cloro aqui do HCl, eles se soltaram, né? A ligação química foi quebrada. Os 2 cloros se ligaram a esse magnésio, formando MgCl2, e os 2 hidrogênios que foram liberados dessa ligação se juntaram, formando o H2. O que nós temos aqui é um rearranjo dos átomos, um rearranjo das moléculas. É isso que a lei da conservação das massas de Lavoisier diz pra gente. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se transforma nesses produtos aqui, certo? Essa lei da conservação das massas de Lavoisier é muito importante e nós vamos usar essa lei em toda a parte da estequiometria, tá? Então é importante a gente guardar isso no nosso coraçãozinho. Além disso, o Lavoisier, ele disse o seguinte: em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos, ou seja, a massa se conserva, por isso que é chamado de lei de conservação das massas. Vamos observar essa reação aqui. Nessa reação, eu tenho o mercúrio reagindo com o oxigênio, formando o óxido de mercúrio 2 aqui do lado, certo? Imagine que eu coloquei para reagir 100 gramas de mercúrio e 8 gramas de oxigênio. No final, eu vou ter 108 gramas de óxido de mercúrio. Isso aqui vale, tá? Sempre para um sistema fechado. Ou seja, o que isso significa? Se eu coloquei uma quantidade de mercúrio para reagir e uma quantidade de oxigênio para reagir, no final eu vou obter então uma mistura, né, um rearranjo do que eu adicionei, que foi o mercúrio mais o oxigênio, e a massa final vai ser justamente a massa, o somatório das massas dos reagentes. Então esse aqui a gente chama de M1, esse aqui a gente chama de M2, e no final nós vamos ter um valor M3, que é a soma dos 2 reagentes aqui, certo? Isso vale para quando o sistema está fechado, ou seja, se no final a gente produzir algum gás, se o sistema estiver aberto, a massa não vai ser igual à soma dos reagentes, já que o gás vai ser liberado para a atmosfera. Então, para essa lei valer, o sistema precisa necessariamente estar fechado. Como que Lavoisier descobriu isso? Como que ele determinou isso, né? Lavoisier, dentro do seu laboratório, sem medo nenhum, fazia vários experimentos. E isso aqui é experimental mesmo. Ele testava várias reações e ele notou que as reações seguiam essa lei, certo? Então isso aqui, imagino que ele deve ter explodido algumas coisas, deve ter se machucado algumas vezes, como acontece com os cientistas, os caras que querem descobrir algo, mas foi isso que aconteceu. Isso aqui é experimental, certo? Então essa lei da conservação das massas, ela fala o seguinte pra gente. Ela fala que a massa dos reagentes ela deve necessariamente, se o sistema estiver fechado, ela deve ser igual à massa dos produtos, certo? Lei de Lavoisier costuma cair de vez em quando em alguns vestibulares e nós vamos fazer um exemplo aqui então. O nosso primeiro exemplo é o seguinte: na reação do HCl com o MgOH2, sabe-se que 73 gramas do ácido reage com 58 gramas do hidróxido, com formação de 36 gramas de água. Determine a massa do outro produto dessa reação, o MgCl2. Então, aqui nós precisamos saber a lei da conservação das massas para determinar a massa do produto.
Inicialmente, eu preciso escrever, então, a reação. Então, a questão diz para mim que na reação de HCl com MgOH2, então eu tenho HCl mais MgOH2, formação de água aqui, H2O, e o outro produto que é o MgCl2. Então, note que antes da seta eu tenho hidrogênio, cloro, magnésio e oxigênio. Depois da seta eu tenho hidrogênio, cloro, magnésio e oxigênio. O que eu tenho antes é o que eu tenho depois, certo? E o que eu quero saber, o que a questão me disse, os dados que a questão me deu, foi o seguinte. Na reação do HCl com MgOH2, sabe que 73 gramas do ácido, quem é o ácido? HCl, então são 73 gramas desse cara aqui, reage com 58 gramas do hidróxido, então são 58 gramas de MgOH2, formando 36 gramas de água. Então, aqui, 36 gramas de água. Eu quero saber a massa do outro produto, então eu quero saber aqui, ó, a massa de MgCl2. O que a gente já sabe até aqui? O que é que está guardado no nosso coraçãozinho já? Que as massas, elas se conservam. Então, tudo que eu tenho antes da seta deve ser igual a tudo que eu tenho depois da seta. O somatório dos reagentes é igual ao valor que eu tenho aqui nos produtos. A gente pode converter isso aqui para uma equação química, que vai ficar então 73 mais 58, a soma dos reagentes vai ser sempre igual ao que eu tenho nos produtos. 36 mais x. X vai ser igual a 95 gramas. Isso significa que 73 gramas de HCl mais 58 gramas de MgOH2 vão formar 36 gramas de água mais 96 gramas de MgCl2, certo? Então, essa é a lei da conservação das massas. Dando continuidade, então, a próxima lei que a gente vai estudar é a lei das proporções definidas. A lei das proporções definidas, ela foi determinada por Proust, tá? E essa lei fala o seguinte: toda substância apresenta uma proporção em massa constante à sua composição. Quem disse isso aqui foi Proust. Então, essa nossa terceira lei das proporções aqui, nossa terceira lei ponderal, também pode ser conhecida como a lei de Proust, lei das proporções definidas. E o que Proust quis dizer com essa frase? Ele disse que as reações químicas, elas acontecem baseadas em uma proporção. Então, de acordo com os experimentos que ele fazia dentro do laboratório, quando ele misturava alguns reagentes, ele começou a observar que as reações seguiam uma proporção, seguiam um valor que era imutável para cada reação química, e ele poderia refazer essas reações quantas vezes ele quisesse, que o valor dessa proporção seria o mesmo. Então vamos lá, né? O que ele disse? Observando aqui. Um dos experimentos que ele fez foi justamente com hidrogênio e oxigênio, e ele observou que para formar uma molécula de água, 11,1% da massa era de hidrogênio e 88,9% da massa da água era de oxigênio. Ele observou que, independente do que ele fizesse, quantas vezes ele fizesse essa reação, essa proporção sempre seria a mesma. Com isso, o que a gente consegue entender disso aqui, né? Isso significa que para cada 100 gramas de água, 88,9 gramas é de oxigênio e 11,1 gramas são de hidrogênio. Nós podemos ver que quanto mais ele fazia essa reação, mais ele observava que ela acontecia nessa proporção, e todas as outras reações que ele fizesse também seguiam uma proporção. E que proporção é essa, né? A gente pode colocar o valor da massa do hidrogênio aqui, 11,1, e 88,9, que é a massa do oxigênio aqui. Podemos simplificar esses dois
valores aqui, vai ficar uma proporção de 1 por 8. O que que isso significa? Significa que para cada 1 grama de hidrogênio, são necessários 8 gramas de oxigênio. Essa é a proporção 1 para 8, de hidrogênio para oxigênio em massa. Essa proporção, ela sempre deve ser obedecida na reação química. Essa lei das proporções definidas, ela é muito importante porque a gente usa ela em estequiometria para entender, por exemplo, que a reação ela precisa estar balanceada. Porque as reações químicas, elas seguem essa lei de proporção. Se a equação não estiver balanceada, você não precisa nem começar a fazer o cálculo de estequiometria, porque ele vai dar errado, certo? Então, as proporções, elas precisam ser obedecidas. E aí, a gente pode passar aqui para uma tabelinha para a gente entender direitinho essas proporções. Nessa tabela, eu tenho o hidrogênio, o oxigênio e a água, a mesma reação que a gente viu anteriormente. Nós sabemos que a proporção é 1 grama de hidrogênio para cada 8 gramas de oxigênio. E segundo a lei de conservação das massas de Lavoisier, eu sei que eu vou formar 9 gramas de água. Então, essa aqui é a proporção, 1 para 8 para 9. E se eu fizer um experimento e jogar alguns valores aqui, para cada 10 gramas de hidrogênio, qual vai ser a massa de oxigênio que eu vou precisar? Bom, se existe uma proporção, se a proporção é 1 para 8, e eu estou colocando para reagir 10 gramas de oxigênio, então eu vou automaticamente precisar de 80 gramas de oxigênio. Se eu estou colocando 10 gramas de hidrogênio, perdão. E qual a quantidade de água que vai ser formada? 90 gramas. Então, existe uma proporção daqui para cá. Se eu aumentar isso aqui, eu vou ter que aumentar isso aqui. Quantas vezes eu multiplicar isso, eu vou ter que multiplicar todos eles. Isso aqui é uma lei, a reação ela acontece dessa forma. Se eu estiver falando aqui de 5 gramas de hidrogênio, qual vai ser a quantidade de oxigênio que eu vou precisar? 40 gramas de oxigênio. E qual vai ser a quantidade de água que eu vou precisar? Que eu vou formar? 45 gramas de água. Então, todas as reações, elas vão seguir a lei das proporções. Com isso, a gente consegue resolver o nosso segundo exemplo aqui, então. Bom, o exemplo 2 fala o seguinte. Sabe-se que 200 gramas de mercúrio reagem completamente com 16 gramas de oxigênio para formar óxido de mercúrio, 2. Suponha que 80 gramas de mercúrio são colocados em contato com 6 gramas de oxigênio. Qual reagente estaria em excesso e qual seria essa massa, né? A massa do excesso, certo? Então, vamos lá. Para resolver essa questão, a gente vai dar uma riscadinha aqui em quem são os caras que estão reagindo e quem são aqueles compostos que estão sendo formados. Então, 200 gramas de mercúrio reage completamente com 16 gramas de oxigênio. Então, é uma reação entre mercúrio e oxigênio para formar óxido de mercúrio 2. Então, esse aqui é o produto. Suponha-se que 80 gramas de mercúrio são colocados para reagir com 6 gramas de oxigênio. Qual desses dois reagentes aqui está em excesso? Bom, e para resolver a questão, primeiro nós vamos escrever aqui a reação. Então, a questão disse que o mercúrio reagiu com o oxigênio para formar óxido de mercúrio 2, certo? E quais foram os dados que a questão deu pra gente? Ela falou o seguinte, que sabe-se que 200 gramas de mercúrio reagem com 16 gramas de oxigênio. Automaticamente, pela lei da conservação das massas, nós sabemos que é formado 216 gramas de óxido de mercúrio, a soma dos dois reagentes aqui, certo? Isso aqui é o que a gente sabe. Isso aqui é comprovado, que nós sabemos, os dados que a gente tem. Aí a questão disse o seguinte, foram colocados para reagir 80 gramas de mercúrio e 6 gramas de oxigênio, certo?
Essas duas quantidades que foram adicionadas aqui, não necessariamente elas estão na proporção em que o mercúrio e o oxigênio reagem. Então, a gente precisa fazer essa observação, tá? Precisamos saber se elas estão na proporção correta. E a questão perguntou pra gente quem é que está em excesso. Certo? Inicialmente, então, o nosso primeiro cálculo, ele vai ser em relação ao mercúrio, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo. Primeiro cálculo, cálculo 1. O que é que eu sei? Eu sei que 200 gramas de mercúrio reagem com 16 gramas de oxigênio. Quem me disse isso? A questão. A questão me falou que 200 gramas de mercúrio reagem com 16 gramas de oxigênio. Isso é o que eu sei. Eu quero saber qual vai ser a quantidade de oxigênio que será necessário para reagir com os 80 gramas de mercúrio que foram adicionados aqui, certo? Então, X no oxigênio é o que eu quero saber, 80 aqui debaixo do mercúrio, que é o que a gente está calculando, certo? X vai ser igual a 6,4 gramas de oxigênio. O que isso significa? Isso significa o seguinte, que se eu tiver 80 gramas de mercúrio, eu vou precisar de 6,4 gramas de oxigênio para essa reação acontecer. Eu tenho 6,4 gramas de oxigênio? Não, eu tenho 6 gramas de oxigênio. Eu preciso de mais do que eu tenho. Então, essa reação aqui não vai acontecer. Não tem como 80 gramas de mercúrio serem consumidos, tá? Então, isso aqui não acontece. Agora, nós vamos fazer um segundo cálculo. O segundo cálculo é o seguinte. Nós vamos usar a primeira linha da mesma forma. É o que eu sei. 200 gramas de mercúrio reagem com 16 gramas de oxigênio. E se as 6 gramas de oxigênio reagirem completamente, qual vai ser a quantidade de mercúrio que eu vou precisar aqui? X vai ser igual a 75 gramas de mercúrio. Eu tenho 75 gramas de mercúrio? Tenho. Na verdade, eu tenho mais. Eu tenho 80 gramas de mercúrio, certo? Então, essas 6 gramas de oxigênio é a quantidade de oxigênio que vai reagir completamente. E quando ela reagir, ela vai precisar de 75 gramas de mercúrio. Então, quem é que está em excesso? Esse cara aqui, mercúrio. Eu tenho 80 gramas de mercúrio reagindo, mas eu só preciso de 75. Então, o que eu tenho são 5 gramas de excesso de mercúrio, certo? É isso que a lei das proporções definidas fala pra gente. É isso que a lei de Proust fala pra gente. Que existe uma proporção para as reações acontecerem. Se tem 200 gramas de mercúrio aqui reagindo e 16 gramas de oxigênio aqui reagindo, se eu tiver 80 gramas de mercúrio, eu consigo descobrir, chamar aqui de X, a quantidade de oxigênio que eu vou precisar, usando sempre a proporção inicial, certo? Então, você tem uma proporção que é dada para você e você consegue fazer todos os cálculos usando e se baseando nessa proporção que foi dada. Com isso, eu sei, por exemplo, que se a gente tem aqui em cima, né, 200 gramas de mercúrio para cada 16 gramas de oxigênio, eu sei que a reação vai sempre seguir essa proporção. Ou seja, se eu tiver 400 gramas de mercúrio, consequentemente, eu vou precisar de 32 gramas de oxigênio. Sempre vai seguir essa proporção, tudo bem? Então, esse foi o nosso segundo exemplo. Vamos falar agora sobre a terceira lei, que é a lei das proporções múltiplas. E a lei das proporções múltiplas, ela foi dada por Dalton, certo? E ela fala o seguinte: quando dois elementos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes, se a massa de um deles permanecer fixa,
a do outro irá variar em uma relação de números inteiros pequenos. Então, a gente está falando aqui de proporção também, tá? Muito parecida com a lei das proporções definidas lá de Proust. Só que aqui nós estamos falando sobre números inteiros pequenos. Como assim, né? Então, quem falou isso aqui foi Dalton. Bom, nós temos aqui então o nosso exemplo para a gente entender melhor: carbono e oxigênio, carbono e oxigênio. Duas substâncias diferentes, monóxido de carbono e dióxido de carbono, ambas formadas pelos mesmos elementos químicos, um carbono e o outro é o oxigênio. Qual a proporção que eu tenho de carbono para oxigênio nessa molécula aqui? Um átomo de carbono para cada um átomo de oxigênio. E no dióxido de carbono, eu tenho um átomo de carbono para cada 2 átomos de oxigênio, certo? A lei das proporções múltiplas de Dalton, ela fala justamente isso, que quando existem moléculas diferentes, se você deixar permanecer um átomo sem mudar, as outras moléculas elas vão mudar em uma proporção de números inteiros. Então, note que daqui para cá, o carbono tem um carbono e aqui eu também tenho um carbono. Aqui eu tenho um oxigênio, a próxima molécula ela vai ser com 2 oxigênios. Essa é a proporção. Não tem como a gente ter, por exemplo, CO 0,5 ou CO 1,5, certo? Não tem como eu ter um composto com um átomo de carbono e meio átomo de oxigênio. As proporções, elas sempre vão seguir números inteiros e números pequenos. Então, isso aqui não existe. Sempre será dessa forma aqui. Eu trouxe para vocês aqui uma tabelinha que dá para a gente entender como que essa proporção ela acontece. Nessa tabela nós temos a seguinte reação: nitrogênio e oxigênio formando óxidos que podem ser formados através desses 2 elementos. Então, eu tenho monóxido de óxido, trióxido de nitrogênio, certo? Vamos para o primeiro caso aqui. No óxido de nitrogênio, eu tenho N2O, a proporção é 2 para 1, para cada 2 átomos de nitrogênio eu tenho um átomo de oxigênio. A massa de nitrogênio que eu tenho nessa molécula é 28 gramas, são 2 átomos de nitrogênio. E a massa de oxigênio são 16 gramas, um átomo de oxigênio. Para a próxima molécula, se eu deixar a quantidade de nitrogênio igual, a próxima molécula ela vai variar em uma relação de número inteiro. Então, a próxima molécula vai ser N2O2. Como eu deixei a quantidade de oxigênio igual, então a massa de nitrogênio igual, a massa de nitrogênio vai continuar sendo 28 gramas. Mas a massa de oxigênio, tem acento aqui, a massa de oxigênio agora ela mudou. Ela agora é 32 gramas de oxigênio, certo? Qual a proporção aqui dessa molécula? 2 para 2. A próxima, continuo deixando fixa a quantidade de nitrogênio. Então, agora eu estou falando de N2O3. A proporção agora é 2 para 3. 2 de nitrogênio para cada 3 de oxigênio. Qual é a massa de nitrogênio? É a mesma, continuo com 28 gramas. E de oxigênio agora, 48 gramas de oxigênio, certo? Notem que o que eu estou variando aqui é somente um dos elementos químicos. Os outros estão permanecendo fixos. Então, o nitrogênio permanece fixo, eu estou variando somente o oxigênio. O último que eu tenho, a proporção é de 2 para 4. A massa de nitrogênio permanece fixa, 28 gramas, e a massa de oxigênio agora é 64 gramas. É isso que a lei das proporções múltiplas de Dalton fala pra gente. E agora nós vamos para o nosso último exemplo. Bom, o nosso terceiro e último exemplo, ele traz aqui 2 reações. A primeira, ela acontece entre ferro e bromo, a segunda também entre ferro e bromo, só que eu tenho 2 produtos diferentes. Uma vai me dar um produto X e a outra vai me dar um produto Y. O
que a gente precisa saber é descobrir justamente quem é X e quem é Y, baseado nas proporções aqui das massas. Então, a gente vai usar a lei de Dalton nessa questão. Bom, note que da mesma forma que a gente viu no exemplo anterior na tabelinha, eu tenho ferro aqui, a quantidade de ferro permanece constante, 56 gramas. E a quantidade de bromo varia. Aqui nessa molécula são 160 gramas de bromo, nessa molécula são 240 gramas de bromo. Então, eu tenho, como na tabela anterior, eu tenho duas moléculas onde um elemento químico permanece fixo e o outro varia. Se eu descobrir qual foi a proporção dessa variação aqui, eu consigo descobrir esse valor aqui e consigo descobrir esse valor aqui. Como que a gente faz isso? Eu posso simplificar, né? 160 por 240, vai ficar 16 sobre 24, a gente pode simplificar por 4 aqui, vai ficar 4 sobre 6, 2 sobre 3. Ou seja, essa é a proporção entre o bromo da primeira molécula e o bromo da segunda molécula. Então, esse aqui está multiplicado por 2 e o segundo está multiplicado por 3. Quem é X, então? X vai ser FeBr2. Quem é Y? FeBr3. Certo? Com isso, nós terminamos a nossa aula com esse exemplo. Vai ficar a lista de exercícios para vocês resolverem. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula.